Salve, salve família cruzeirense, como é que vocês estão? Rael do Cruzeiro Fenomenal aqui falando com vocês. Pois é, hoje eu vim para trocar uma ideia com vocês a respeito de um evento, né, que aconteceu, chamado Expert XP, né, uma palestra sobre o mercado financeiro que aborda temas de investimentos, política, economia, empreendedorismo e muito mais. Considerado uma das maiores palestras de empreendedorismo do mundo. E houve uma entrevista com o grande Ronaldo Fenômeno, né? E essa entrevista foi muito legal, galera, porque o Ronaldo participou dela e falou algumas coisas muito interessantes para nós, o público cruzeirense, né? Ele falou sobre como decidiu comprar o Cabuloso, né? De onde que veio essa decisão, como partiu, como é que aconteceu toda a sua logística. Ele mostrou que claramente que o futebol ele não é só dinheiro, né? Às vezes o termo SAF ele assusta um pouco quem é torcedor mais da antiga, que acredita no futebol tradicional, né? Ele menciona sobre a torcida, como foi adquirir a confiança da torcida e dos demais para gerir o Cruzeiro, do Conselho na época, né? Fala sobre a Liga Forte do futebol do Brasil, que é uma liga nova que alguns clubes, meu Deus, que alguns clubes estão unindo, né, para a elaboração, né, dessa liga. E fala também sobre a dificuldade, né, que passou do investimento inicial, como foi tudo. Confira aí o vídeo e não esqueça, galera, de se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar com quem você puder, porque vai ajudar demais a gente. Beleza? Saudações Celeste, tamo junto e confere o Ronaldão aí. Valeu! E eu que até então não tinha nenhuma pretensão de fazer aquisições aqui no Brasil, justamente por não ter uma segurança jurídica até então. E aí recebi a mensagem do Pedro e aí já mexeu comigo imediatamente, até porque o meu passado com o Cruzeiro, a minha história com o Cruzeiro, eu saí bem novinho de lá, o Cruzeiro que abriu as portas do mundo para mim, e eu ter a possibilidade de fazer uma recuperação, né, do Cruzeiro. Então aquilo, assim, eu vi um potencial gigantesco naquilo, igual que eu vi o tamanho da dívida, que também era gigantesca. Aí entra o empresário, né, gente? Mas o potencial ainda assim eu via muito maior do que a dívida, então eu marquei o call com o Pedro, a gente alinhou super rápido. O meu advogado, 20 anos que é meu advogado, também advoga para XP, então a situação se tornou um pouco mais fácil e aí a gente chegou num acordo, e depois foi só arregaçar as mangas e começar a trabalhar duro, porque tinha toda uma história, né? Tinha que convencer o conselho, né, do Cruzeiro também. Ó, convencer o conselho com o Ronaldo aqui entre nós, né, gente? É mais fácil. É melhor que chegar com o John Textor ou com o 77 Partners, né? Você chega com o Ronaldo. Não, mas a verdade é que, muito pelo contrário, eu acho que... Mais difícil? Foi muito mais difícil. Jura, Ronaldo? O conselho do Cruzeiro e inclusive a torcida, que era um pouco até manipulada nesse sentido, esperava que realmente chegasse um sheik árabe, né, botando dinheiro, pagando a dívida e injetando dinheiro no clube, enfim, sem um projeto, sem processos, de modo que, né, aquele conselho pudesse ainda perpetuar ali dentro, né, tomando as decisões. E a grande verdade é que chegou um sheik brasileiro, né, com ideias e um projeto já em mente, já com a experiência do futebol espanhol,
uma realidade que é o futebol espanhol, já com uma liga já formada. Isso fez toda a diferença, né, Ronaldo? Você já ter tido a experiência do Valladolid, senão a coragem não seria a mesma, né? Exatamente, isso fez muita diferença, mas eu tinha que saber comunicar isso para o torcedor. Né? Essa comunicação, muitas vezes, ela tinha uma resistência do outro lado, né? O medo natural, inclusive do próprio torcedor, né? Se daria certo, se teria os investimentos adequados, se o investimento que eu me comprometi era pouco, era muito, criou-se muito essa dúvida também. Mas além, muito mais do que o investimento em dinheiro, eu acreditava no potencial que eu tinha de reverter a situação, de recuperar o orgulho cruzeirense, recuperar essa torcida gigante que é a torcida do Cruzeiro. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de comunicação. Eu comecei a falar diretamente através das minhas lives também na internet com o nosso torcedor e explicando o passo a passo como seria feito, né? Então foi assim, foi bem difícil, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso. Hoje em dia a torcida não tem mais dúvida do que é um sucesso de gestão. Hoje a gente está na 2ª divisão, mas já consolidado na primeira colocação, com muitos pontos assim, de vantagem até para o 5º colocado, que é quem marca, né, o acesso para a primeira divisão. Então, hoje em dia, as coisas parecem estar muito tranquilas, mas realmente o processo desde o início foi muito difícil. Não, 8 meses depois, né, de ter acontecido isso, o Cruzeiro está super bem, vai voltar para a primeira divisão do futebol com certeza. Agora, como é que você vê a SAF para o futebol brasileiro? Né? Vocês foram percussores disruptivos, logo depois veio o Botafogo, agora tem o negócio Vasco. A SAF é o melhor caminho ou o único caminho para a salvação do futebol brasileiro, Ronaldo? Eu não acho que seja o único, até porque a gente tem exemplos no mundo de que clubes como o Real Madrid, que ainda funciona como associação, mas que tem uma gestão profissional, pode funcionar bem. Mas no Brasil, de acordo com o histórico, com as gestões que a gente vê, eu acho que a SAF é realmente uma saída muito interessante. Dá uma segurança jurídica para o investidor muito grande. Então eu acho que é o futuro próximo aí. Muitos clubes vão aderir à SAF. Vamos ver aí clubes tradicionais virando SAF, com muito dinheiro novo sendo investido. Talvez Corinthians e Flamengo consigam sobreviver a esse movimento, mas do resto, eu acho que todos os clubes, aos poucos, vão aderir a esse movimento da SAF, que é um movimento sem volta, né? Os clubes hoje eles têm que se comportar com profissionalismo. As contas têm que bater, não adianta você fazer contas absurdas e chegar no final do ano, o clube está um déficit muito grande e você convencer uma pequena parte da torcida para poder ter o apoio, reeleição, enfim. Eu acho que a SAF é um caminho sem volta e é um caminho maravilhoso que o futebol brasileiro vai viver daqui para frente, com uma gestão profissional, e eu acho que o nível do futebol brasileiro vai crescer muito. Além da SAF, nessa criação da liga que está sendo muito conversado entre os clubes, ainda existe 2 grupos de clubes conversando sobre a liga, mas eu acho que até o final do ano nós vamos ter um desfecho aí favorável para uma criação da liga, que aí é outro passo importante para uma gestão profissional e uma evolução do futebol brasileiro. A gente vai falar muito da liga, né, Pedro? Até nesse ponto da liga, né? Tem um investidor nosso que sempre, o Martim da General Atlantic, quando ele vai falar de investimento no Brasil, ele mostra uma foto de um carro na neblina e fala que o Brasil é aquilo, o país onde
né? Você não consegue enxergar nem atrás, até o passado muda. E aí perguntam para ele o porquê ele continua investindo no Brasil. E ele diz que o Brasil é um país atrasado, que muitas das coisas que aconteceram nos países mais desenvolvidos acabam acontecendo depois no Brasil. E realmente, Ronaldo, no futebol é muito parecido. Quando você pega uma Premier League, que é o ápice do futebol bem gerido, o ápice da liga mais bem montada do futebol do mundo, o upside para o investidor deve ser menor, né, do que um país como o Brasil, que tem muito potencial, porém uma construção enorme para se fazer. Você enxergou realmente que investir onde o mato é mais alto dá mais retorno? E o retorno nem precisa ser financeiro, né? O retorno esportivo, o retorno de realmente transformar a nação do futebol? O meu maior incentivo para entrar nesse negócio foi realmente o potencial que tem o futebol brasileiro. Aqui nós não temos o controle financeiro, que eu acho que é o principal para o futebol brasileiro poder evoluir, os clubes pararem de fazer dívidas absurdas, né? Mandar treinador, 3, 4 treinadores embora num ano, isso é jogar dinheiro fora. Você vê em detalhes assim nos próprios jogos, você vê o estado do gramado. O estado do gramado não tem o futebol brasileiro não tem um padrão de gramado para os campos de futebol. Portanto, você joga no Sudeste com um tipo de grama, você vai para o Nordeste é outro tipo de grama, e você vai para o Sul é outro tipo de gramado. Enfim, não tem uma padronização no futebol brasileiro. Isso, por dizer uma coisinha, né, que é só o gramado, que parece todo mundo está assistindo na TV, que vê a grama verde, parece que está maravilhoso, e não está. E não está, porque se você bota, que nem está acontecendo muitas vezes agora na Série B com o Cruzeiro, tem aquela grama de jardim grossa que se você dá um carrinho, você sai ralado, como se fosse dar um carrinho no asfalto. E além disso, a velocidade da bola ela diminui muito no contato com a grama, e o futebol ele fica mais lento. Então muitas das vezes a gente assiste o futebol brasileiro e tem a sensação que é um futebol mais cadenciado, que é um futebol mais lento em comparação ao futebol europeu, por conta de um gramado que não é adequado, né? Por exemplo, continuando na história no gramado, no campeonato espanhol e na Premier League, é protocolo que 10 minutos antes da bola rolar, o gramado ele é molhado durante 10 minutos. Isso para quê? Para dar ainda mais velocidade ao jogo, para que o jogo seja mais dinâmico, para que tenha mais ocasiões de gols. Isso nós não temos no Brasil. Né? Você vai jogar, você vê os jogos, o gramado é seco, a bola não vai, né? O jogador cansa também de correr num gramado fofo. Então tem um potencial de crescimento muito grande. Eu acho que o primeiro passo da SAF é um movimento muito importante, e o segundo passo, tão importante quanto a SAF, que é a criação da Liga para poder padronizar o futebol brasileiro, também é importantíssimo. E vender direitos lá para fora, né? A gente vê hoje a Liga Americana, que deveria ser muito menor do que a Liga Brasileira, já arrecadando um volume de dinheiro muito maior do que o futebol brasileiro, que o futebol brasileiro vende hoje basicamente é interno, e a grande oportunidade está em padronizar e vender o direito lá para fora, né? A venda dos direitos de transmissões sendo centralizada, isso aconteceu na Inglaterra, na Espanha. Os clubes todos vão ganhar entre 30% a 40% mais dinheiro vendendo em conjunto do que separadamente. Isso também é uma coisa que vai afetar muito, vai melhorar muito a situação financeira do clube. Mas isso não vem sozinho, né? Logicamente, a grande maioria dos clubes brasileiros tem dívidas enormes. Então, junto com essa padronização, vendas centralizada,
com prazo para pagamento das dívidas, tudo isso vai fazer com que o futebol brasileiro evolua muito. Tem muita coisa para ser feita no futebol brasileiro. E agora nós temos a vontade política para fazer acontecer. Então isso eu estou muito contente, feliz de que cheguei na hora certa, eu vi a oportunidade, entrei e eu vejo um futuro aí brilhante aí para o futebol brasileiro, porque o principal nós temos, que é a matéria-prima, né? Nossos atletas, talento, e nós vamos precisar de muita gente talentosa também, né? Nos escritórios, né? Dos clubes de futebol. Salve, galera! Pô, tem como se inscrever e deixar aquele like? Ajuda pra caramba o trabalho aqui. Tamo junto, valeu!